Muito bom dia! E vamos começar o nosso sábado com muita alegria? Gente, o programa em dia já está no ar, está apenas começando. E bora de Bom Dia Saúde hoje? E hoje a doutora Cíntia Simões está aqui diretamente dos nossos estúdios para falarmos de um assunto: pressão alta. Quem nunca teve a pressão alta, vai ter ou já teve. Pois é, Não é verdade, doutora? pressão alta é super comum, né, então É. obrigada pelo convite para estar aqui falando com Imagina, vocês de obrigada a novo, você. sobre um assunto, uma doença que é tão prevalente no mundo, No né, mundo. e como médica nefrologista de rim, eu acho que é um assunto muito importante da gente abordar, porque a gente nem imagina, né, que Verdade. rim e pressão alta Tem tem a ver, tudo a ver. e tem tudo a ver. O que que é, na verdade, então, a pressão alta? Pois é, a pressão alta ela é uma doença também que a gente fala que é crônica, então é aquela que a gente leva ao longo da vida. A gente pode ter uma predisposição genética, familiar a ela, mas é óbvio que nossos hábitos de vida também podem influenciar para a gente desenvolver a pressão alta, né? E a pressão alta, só relacionando ela com o rim, né? O rim ele é composto por vários vasinhos muito fininhos, é um novelo de vasinhos sanguíneos. E eles são muito frágeis, muito delicados. Então, se a pessoa ficar sujeita a uma pressão constantemente alta, esses vasinhos eles vão degradando, eles vão se lesionando e Uhum. progressivamente isso pode levar a uma piora do funcionamento dos rins, inclusive uma doença renal crônica que a gente fala, né? E doutora Cíntia, geralmente a pressão 12/8 é uma pressão normal, né? Pois é, não mais, Não né. mais? Segundo a nova diretriz, né, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, a pressão normal é abaixo de 12/8, tá. Nossa. Então, assim, o que mudou não foi a definição de hipertensão, a gente sabe que hipertensão continua sendo pressões a partir de 14/9, mas aquelas pressões intermediárias de 12/8 até 14/9, esse Uhum. limbo, né, então 13/8, a gente já considera uma pressão elevada ou uma pré-hipertensão. O que que muda na prática, né? Quando a pessoa já é pré-hipertensa, é o momento ali para a gente agir, que é o Perfeito. momento que a gente pode evitar que ela venha a se tornar hipertensa, porque Uhum. esse é justamente a amostra de pessoas que geralmente têm a maior predisposição a ficarem hipertensas. Então é o momento, não necessariamente da gente introduzir uma medicação, né, 12/8, mas já da gente começar a mudar o estilo de vida, adotar hábitos saudáveis, começar a adotar medidas para a gente prevenir isso. Entre essas medidas, bom, reduzir o consumo de sal, né, então a gente sabe que o sódio é um grande vilão nesse Ah, sim, sentido, verdade. né. Praticar atividade física, então sair do sedentarismo, né, a Organização Mundial da Saúde, ela preconiza que a gente faça 150 minutos de atividade física na semana, tá bom? E pelo menos de moderada intensidade, você tem que pelo menos ter uma sobrecarga, uma taquicardia aí para poder considerar esse exercício um aeróbico, né, porque tem gente Uhum. que fala: "Ah, não, eu não sou sedentária, eu vou à farmácia e volto, ando 10 metros, atravesso a rua", isso ainda não é considerado uma atividade física propriamente dita, né. Então sono reparador, né, conseguir manejar estresse, são coisas até difíceis no nosso dia a dia, Com né. certeza, na correria de trabalho e Total. tudo, né? Então o ambiente que a gente vive hoje, o estilo de vida que a gente vive hoje, predispõe muito as pessoas a desenvolverem a hipertensão, né, então Uhum. por isso esse é um ponto, a pré-hipertensão a gente já tentar agir nesse momento para tentar evitar que isso progrida, né. Até mesmo você falou da questão da ingestão, aí do sal, né, o sódio, né. Quanto que é, por exemplo, que a gente pode ingerir por dia, que é um consumo normal, vamos dizer? Pois é, o recomendado também, né, pela Organização Mundial da Saúde é de 2 gramas dia, tá, então 2 gramas de sódio é mais ou menos o equivalente a uma colher de chá por dia. Você pensa: "Ah, então até que é razoável", mas na verdade, essa colher de chá Hum. você tem que usar dela mesma para temperar o seu arroz, para fazer todo o seu alimento no dia, não Nossa! é para colocar em cima daquela comida que já está temperada. Sim. Então tem gente que vai no restaurante, Aham. pega a comida já temperada e coloca o sal Sal. por cima, achando que está dentro da colher de chá, mas na verdade não. O Não, brasileiro ele consome mais que o dobro de sódio por dia, então esse é um sério? ponto muito importante, porque geralmente o sódio ele já está embutido naquele alimento e a gente vai lá e coloca mais, né. Ai, coloca o salzinho ali no tomate, um salzinho ali, coloca um salzinho aqui na batatinha, né, Exato. tudo é o salzinho, né. E não só o sal que a gente acrescenta, tem aquela comida que já vem com Com sódio, sal, né, assim, é.
o sal ele não está só no saleiro, né, ele está nas prateleiras do mercado. Em tudo. Em tudo, né, então tudo que você desembala, que basicamente você não descasca, você desembala, vai ter uma proporção de sódio ali, né, então o que a gente compra no mercado, os ultraprocessados, os industrializados, suco de caixinha, esses temperinhos, sabe, caldo de carne, enfim, industrializados também tem muito sódio. E nem coisas só salgadas, você pega um Hum. refrigerante zero, por exemplo, tem bastante sódio também. Então a gente só lembra do sal, mas na verdade tem todos os outros alimentos que têm Todos. muito sódio. E doutora Cíntia, me fala uma coisa, qual é então essa relação principal dos rins com a pressão alta? Os rins, da mesma forma que eles podem sofrer, né, com a pressão alta, como eu expliquei no começo da Sim. entrevista, né, então eles vão degradando ao longo do tempo por conta disso. Eles também entram na parte de regular a pressão arterial. Eles participam de forma muito importante. A gente pensa que pressão alta só tem a ver com o coração, né? É, total. E na verdade não, os rins eles têm um papel assim central no controle da pressão. Como? Né, ele regula a nossa água corporal, né, então o tanto de sangue ou de água que tem nas nossas veias, então se as nossas veias ficam túrgidas ou se as nossas veias ficam murchas. Então quando a gente está desidratado ou nossa pressão cai, o nosso rim entende isso, ele começa a reter para não perder mais líquido, para que as nossas Olha, veias enchem e a nossa pressão suba. suba. E o inverso também é verdadeiro, se a pressão está alta, ele entende isso, ele começa a eliminar sódio e água na urina, dessa forma as veias murcham e a pressão cai, né. Então isso é feito através da regulação de água corporal e através da secreção de alguns hormônios, como por exemplo a renina. E aí que entra o papel do rim também no controle da pressão, mas também depois que a pessoa tem algum problema renal e ele já é mais avançado, o rim ele perde um pouquinho desse manejo. Uhum. Então quem tem mau funcionamento dos rins num grau mais avançado, a tendência é que ele piore a hipertensão, porque o rim perde esse poder de regulação, né, então ele piora a pressão, o que piora o rim, e aí a E gente aí gera um ciclo. e aí fica o vai vice-versa, né. É isso. E como que a pressão dentro disso piora esse funcionamento renal? Exatamente por essa lesão desses pequenos vasos, né, eles são muito sensíveis à oscilação de pressão, então se a gente fica constantemente com essa pressão nesses vasinhos sanguíneos que compõem o rim, eles tendo vão sendo desgastados mesmo, pode perder um pouquinho de proteína na urina, que eu expliquei também para vocês que é uma das formas do rim reclamar ou demonstrar que tem alguma coisa lesando Lisando? ele, né. E é o momento da gente agir de fato, né, Uhum. controlar a pressão, a gente tem que ser mais agressivo no sentido de não tolerar aí um 12/8, Não a gente aceitar, tenta pelo menos diminuir, né? exato, né. Então para quem já é hipertenso, a gente tenta sempre manter a pressão abaixo de 13/7, isso para quem já é hipertenso, né. Para quem não é hipertenso, menor que Que 12/8 é a 2/8. nossa meta aí, pensando em proteção dos rins, do coração, da nossa saúde Sim. como um todo, né. E geralmente a gente fala: "Ai, eu tô com uma dor de cabeça constante", a gente já logo imagina pressão alta, né, quem nunca, né? Aquela dor na nuca, enfim. E quando a pessoa não tem esse sintoma de dor na cabeça, então quer dizer que a pressão tá normal? Não necessariamente. Pois é. A pressão alta, ela é, né, uma doença assintomática, ou seja, ela não apresenta sintomas, tá. Uhum. Para ela apresentar, ou ela precisa estar extremamente elevada, um pico de 20, enfim, aí sim a pessoa pode ter uma dor de cabeça, porque o cérebro chega a inchar por conta disso, tá. Mas em geral, essa dorzinha de cabeça que a gente sente e vai medir a pressão, ela tá um pouquinho alterada, geralmente a pressão ela tá alterada por conta da dor, e não a dor que tá, vou tentar explicar de outra forma, vamos lá. Se a gente tem qualquer tipo de dor, topei com o dedinho na quina do Guina, sofá, isso vai, ativar o nosso sistema simpático, a gente vai ter aumento dos batimentos batimentos, da frequência cardíacos. cardíaca e da Aham. pressão arterial, tá. Então, se você no momento de dor medir a sua pressão, é uma consequência que ela esteja alta, é uma resposta fisiológica do nosso Sim, corpo, né. Então geralmente é uma resposta à dor e não a pressão que está causando aquela dor, certo? entendi. Então são algumas exceções que a gente tem dor de cabeça por conta de pico de pressão, mas como eu falei, como na maioria das vezes não tem sintoma, a gente não deve esperar ter uma dor de cabeça ou qualquer sintoma para ir lá medir, para tomar o remédio corretamente. A princípio, é uma doença que não tem sintoma, a gente tem que partir É, tem que dessa ficar definição. em alerta, né. Sim. E como que a gente faz? Eu sei que em casa, você aí de casa que tá nos assistindo, às vezes tem aqueles aparelhinhos, sabe,
que é muito comum hoje em casa a gente ter. Como que a gente faz para medir uma pressão corretamente? Eu sei que você trouxe o aparelhinho, eu quero então que você mostre comigo. Pronto. Aí eu já vou saber se minha pressão tá boa, né. Não, com prazer, é muito importante, tá? Então, para quem já tem um diagnóstico de hipertensão, é muito importante ter um desses aparelhos em casa, tá? Ele chama esfigmomanômetro, aparelho É, de pressão, tá? ótimo, é o É aparelho isso, de pressão, tá? gente. A gente tem aquele que o médico usa, né, pra gente medir de Sim, braçadeira, e eu trouxe aqui um mais comum, né, que é o de punho, tá? Eu vou tá. mostrar pra vocês como faz pra medir. Por que que é importante? Porque se a gente mede de forma inadequada, a gente tem muita alteração que não é verdadeira, né? Entendi, pode dar Então essa alteração até mesmo na exatamente. pressão. Então, como que a gente mede de forma Tá, vamos lá, correta doutora a pressão Cíntia, vai arterial? mostrar. Bora. Você já começou quase certo. Primeiro Quase. ponto, pernas descruzadas, os Descruza. pés apoiados no chão, É, recostado no encosto, aqui. o braço preferencialmente na altura do coração, então você pode apoiar o braço, tanto faz o braço, tá? Tá, dependendo. Palma da mão para cima. Hum. Aí você vai colocar o aparelhinho aqui no seu punho. E o que que é importante, pessoal? Quando for medir a pressão, precisa estar de bexiga vazia, meia hora sem fumar, tá? Pelo menos 90 minutos aí sem atividade física, tá bom? 9 por 6, maravilhosa a pressão. Viu, gente, eu tô demais. Gente, é muito bom, 9 É por 6 é 9 uma por 6. pressão normal, tá? Então, principalmente hoje, que a gente já considera o 12 por 8 uma pré-hipertensão. É importante também mostrar que o aparelho ele lê a pressão, né? Então tá escrito 91 por 64, o que quer dizer 9 por 6. E ele tem também uma terceira medida, que são os batimentos cardíacos, tá? Também é importante para você que é hipertenso, então meça de forma correta a sua pressão arterial em casa mesmo, também quando for nas consultas médicas, pelo menos uma vez por semana, para poder levar para o seu médico quando for às consultas, porque com certeza ele vai perguntar como está a pressão em casa, para poder fazer os ajustes das medicações de forma correta, ok? Então bora se cuidar, gente. Pressão alta é perigoso sim, tá. Então, pessoal de casa, bora se cuidar. Eu tô radiante, minha pressão tá ótima, né. Então perfeito. Eu vou ficando por aqui, agradeço vocês aí, continuem ligadinhos no nosso programa. E olha, tô recebendo ela, a doutora Luciana Fortes, nossa colunista, e eu super amo esse bate-papo aqui na nossa casinha, diretamente para a sua casinha. Agora deixa eu te perguntar, você que está nos assistindo, com toda certeza algum dia ou alguém, ou você até mesmo, já procrastinou algo na vida, né? Ah, deixa para depois, deixa para amanhã. E será que isso é bom? Então, Luciana Fortes aqui. Muito Tudo bem? prazer. Ótimo, tudo ótimo. E com você? Tudo bem, Ai, graças que a bom. Deus. Doutora Luciana, para a gente começar, o que que é, na verdade, o procrastinar? O ato de procrastinar, ele vem de um comportamento de adiamento contínuo, intenso, irracional. Tá, Como é que é? É assim, a gente adia as atividades que a gente tem que fazer, que a gente precisa fazer ou que a gente quer fazer, e esse adiamento fica de uma forma que você não consegue entender, você inclusive sofre por não conseguir fazer. Você sabe que precisa, mas não não faz. faz. Mas isso pode ser sinônimo, de preguiça ou pode ser algo que esteja acontecendo com essa pessoa que está procrastinando? Muito importante falar sobre isso, porque assim, procrastinar não é preguiça. Não é. Não é preguiça. É uma falha, uma dificuldade, e às vezes até um mecanismo de defesa Tá. que a pessoa se utiliza dele porque não acha que pode, não é capaz de fazer, acha que pode fazer melhor, acha que nunca está bom o suficiente, Entendi. entendeu? E aí acaba que a pessoa sofre por isso, ao contrário de ter preguiça, de adiar por, ai, deixa para depois. Não é um deixa para depois porque não estou com saco de fazer isso agora, Aham, sim. entendeu? E por que que isso muito acontece, né? As pessoas deixam, por exemplo, de fazer, procrastinam, mesmo sabendo que isso, doutora Luciana, podem gerar prejuízos até mesmo, né? Exato. E geralmente
quem é o principal prejudicado é a própria pessoa que deixa de fazer. Sim. Por ela se sentir incapaz. Principalmente por esse pensamento de que eu não vou conseguir, eu não tá bom o suficiente, eu preciso me dedicar mais, estudar mais para conseguir fazer, eu preciso caprichar mais, eu vou planejar melhor, sabe? E a pessoa acaba, Deixando de lado. e aí muitas vezes acaba virando uma bola de neve, porque Sim, porque deixa para um dia, deixa para o outro. E essa questão da relação da procrastinação e emoções, né? Como que a ansiedade, até mesmo você falou do medo, né, que a pessoa tem de repente de errar, de ser melhor no outro dia, ou até mesmo o perfeccionismo pode influenciar em todas essas sim, situações. é o perfeccionismo. Geralmente é o perfeccionismo. E é justamente o que a gente estava falando, que a pessoa chega a sofrer, tem muito ligado com emoções, porque as consequências sempre atingem a pessoa, porque vira uma bola de neve, e aí a pessoa acaba tendo baixa autoestima, e pode, inclusive, chegar a ter problemas, Psíquicos. sim, sim. E a terapia, por exemplo, cognitiva comportamental, como que ela atua na questão da procrastinação? Exatamente tentando quebrar esses padrões de pensamentos que são considerados irreais, mas que a pessoa não consegue enxergar como irreal. E aí, o que é que a gente faz? A gente tenta mostrar para essa pessoa que melhor fazer do que fazer perfeito, que não existe o perfeito, existe o que você se dedica, e que sempre que você se dedica sai bem feito, ou sai o melhor que você consegue, que você é capaz, quebrar esses padrões. E também, uma outra coisa importante que pode acontecer na TCC é ajudar a pessoa a direcionar uma rotina, a criar uma rotina A sair disso. de forma a viabilizar a execução das tarefas. Por que está dando errado? É. Vamos diminuir isso, vamos diminuir uma tarefa que levaria 2 dias e vamos dividir ela em 3 tarefas, que cada uma vai levar meio dia. Sim, meia hora, 40 minutos, E né? aí vamos fazendo aos poucos, mas vamos fazer, Dá o entendeu? primeiro passo, Dá né? sempre o primeiro passo. E que mensagem que hoje você, doutora Luciana, poderia nos deixar? Porque eu acredito que, às vezes, a gente procrastina mesmo. Acordar e falar, ai, hoje eu não tô legal para fazer tal coisa. Aí, amanhã eu faço, amanhã eu resolvo. Geralmente, esse tipo de comportamento, que amanhã eu faço, amanhã eu resolvo, a gente tem que primeiro fazer uma autoanálise. Entender se esse comportamento, por que que eu o deixo para amanhã? Eu deixo para amanhã porque eu acho que hoje eu não vou conseguir, porque eu não me sinto capaz, ou porque eu estou cansado, eu E estou se precisando você, de repente, descansar. falar, eu priorizo tal coisa e não vou fazer tal coisa? Aí é diferente. É diferente, É né? diferente de procrastinar. É até uma espécie de. É um adiamento, mas não é um adiamento irracional. Entendi. Você sabe por que você está adiando. Você está adiando porque você tem outras prioridades. Sim. Não porque aquilo não é importante. Entendi. Entendeu? Então, dentro disso, por exemplo, para a gente até mesmo finalizar essa entrevista, qual é a primeira parte que a pessoa, por exemplo, que está nos assistindo, poderia fazer para não procrastinar amanhã? Ela acordou para não ter esse pensamento, hein? Cria metas, cria pequenas metas. Estipula tarefas possíveis de você conseguir executá-las e vai fazendo aos poucos. Ai, mas é muito difícil, esse negócio é muito complicado. Tá, mas para chegar até o final, tem pequenas etapas. E aí você vai se sentindo cada vez mais seguro, mais capaz, e você vai conseguindo concluir uma etapa, outra etapa, outra etapa. E se você não se sentir, mesmo fazendo esse tipo de movimento, não se sentir capaz, procura ajuda. Tem profissionais na área de psicologia, com a psicologia, a terapia cognitivo-comportamental, te dá justamente esses esquemas, te ajuda a criar esses... quebrar Soluções, né? Exato. Que vai desenhando, quebrar os né? pensamentos e criar novas soluções. Ótimo. Mas assim, faz isso, porque vai evitar muito sofrimento para você mesmo.
Com certeza, porque o maior prejudicado é você, como ela falou. E você pode acessar as redes sociais que está aí na sua telinha da doutora Luciana Fortes. Lá ela compartilha muitos outros assuntos e se você tiver alguma dúvida pode contatar ela, né? Claro, vai ser um prazer. Obrigada, viu, doutora? Muito Até a obrigada. próxima, viu? Sim, claro, eu que agradeço. E o nosso bate-papo de hoje é com a doutora Tânia Machado, tricologista, onde nós vamos falar sobre queda de cabelo e tratamentos, né, capilares. E, doutora, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Eu agradeço pelo convite. Eu queria saber por que queda de cabelo se tornou uma queixa assim tão comum. A principal causa é o estilo de vida que a gente escolheu. Nossa vida hoje é extremamente estressante, a gente come mal, a gente dorme mal, a gente bebe pouca água, às vezes a qualidade da água também não é a ideal. E o estresse, essa correria toda, a alimentação cada vez mais industrializada, e costumo falar que não é nem comida, é produto alimentício, mata a fome, mas não alimenta. E aí o nosso corpo faz o que a gente chama de priorização metabólica. Se ele tem pouco nutriente, ele tem que escolher, vou mandar para cérebro, para rim, para coração ou para cabelo. Sim. E o nosso corpo sabe que ter cabelo não é vital para a nossa sobrevivência, né? É importante para a nossa autoestima, mas ninguém morre de careca, né? A gente morre de doenças, câncer, infarto, enfim, mas de careca ninguém morre. Nosso corpo sabe disso, então ele vai mandar os nutrientes para os órgãos vitais e vai deixar de nutrir o cabelo. E como que funciona o tratamento? Quais são os tratamentos mais modernos para esse tipo de queixa? Assim? Bom, primeiro a gente precisa pesquisar, investigar a causa da queda. Eu preciso saber a causa da queda para saber qual tratamento eu vou usar. Se é uma queda mesmo, se é uma alopecia androgenética, por exemplo, que tem a ver com os hormônios. Existem muitas causas para queda, né? Pode ser falta de vitamina, estresse, os hormônios, essas são as mais comuns. Ansiedade, depressão, estresse, isso também causa queda de cabelo. Então, os remédios também, né, que as pessoas vêm tomando, eu acho que isso gera também, canetinhas para emagrecer também tem causado famosas bastante canetinhas. queda de cabelo. E as prevenções, assim, como que a gente pode fazer? Tem diferença dos tratamentos tradicionais para os mais modernos? Basicamente a tecnologia utilizada para aplicar, por exemplo, né? Antigamente se usava no microagulhamento aqueles rolinhos, né? Que a gente chama de roller, que na tecnologia praticamente foram abolidos. Hoje a gente usa maquininhas muito mais seguras e menos dolorosas para o paciente. O drop delivery, o NMP, a intradermo, que ainda se faz com injeção ou com equipamentos totalmente indolor, né, que a gente tem aqui na clínica. Os tratamentos tradicionais, que ainda são chamados padrão ouro, por via oral, com minoxidil, dutasterida, mas como são medicamentos e podem ter efeitos colaterais, obrigatoriamente devem ser acompanhados por um médico. Perfeito. Eu queria que você falasse um pouquinho do tratamento, como que é feito, né? A gente vem, faz um exame, o paciente ele chega aqui, e quais são as queixas mais comuns que você recebe aqui no consultório? Coceira, ardência, couro cabeludo dolorido, a queda em grande quantidade, que assusta bastante, e a alopecia androgenética, que é a calvície, né? Então, padrão masculino e feminino. E como que funciona o tratamento? Ele chega, faz uma frente, uma ficha de anamnese, Isso, tem uma sala bem legal ali, gente, maravilhosa. Eu falei, nossa, a pessoa vem, sai daqui, faz o tratamento certinho, mete no cochilinho, né? Então... Porque o estresse tem muito a ver com queda de cabelo, né? Então aqui é o momento de relaxar. Até ele precisa relaxar para depois, no momento de fazer o tratamento em si, que envolve agulha, sempre envolve um pouquinho de dor, conforme a tolerância da pessoa, mais ou menos. Mas ele estando mais relaxado, ele vai sentir menos também as agulhinhas. É um tratamento indolor? Pode ser totalmente indolor, conforme o equipamento e a técnica que a gente usa. Tem um equipamento que chama Mesoinject, por eletroporação, que ele é totalmente indolor. E tem os mais utilizados ainda usam agulhas, que é a mesoterapia, o NMP e o microagulhamento. Doutora? Mas eu tenho paciente que dorme enquanto eu faço. Ai, gente, eu dormiria fácil ali também. Uma massagem nos pés, tá relaxando ali com o paciente, bem legal. E aquele capacete, qual que é a função dele, assim? O capacete ele tem luz azul e luz vermelha, luz de LED. A luz azul ela tem ação fungicida e bactericida, e a luz vermelha ela tem ação anti-inflamatória e ela melhora a circulação no couro cabeludo. Ela faz o tratamento completo. E a gente usa o capacete antes de fazer a aplicação, porque a circulação no couro cabeludo já vai estar aumentada e a absorção é melhor.
Perfeito. Se você ficou com alguma dúvida, né, busca ali fazer um tratamento capilar, tem alguma dessas queixas, né, doutora? Acho que uma das questões, umas perguntas mais, né, que o pessoal tinha mais dúvida se é indolor, mas você enxerga alguma dificuldade, o paciente tem alguma dificuldade de persistir com o tratamento? Como é que funciona isso? O tratamento geralmente é longo e às vezes ele pode ser pro resto da vida. Eu sempre falo para os meus pacientes que é importante eles aprenderem a se apaixonar pelo processo do tratamento. Existem duas formas de ele levar o tratamento. Ou como um peso, que ele vai carregar pro resto da vida, ou como uma rotina diária que vai salvar o cabelo dele. Doutora, como que faz para achar você nas redes sociais? A localização aqui em Mogi das Cruzes? A clínica fica na rua Barão de Jaceguai, 1708. É a sala 44, fica pertinho do Plano de Campo. E nas redes sociais você encontra como @Policlínica. Perfeito. Recadinho para os nossos telespectadores? Apaixone-se pelo seu tratamento. Você pode precisar ter um tratamento, um cuidado com a queda de cabelo pro resto da vida. Mas se você se apaixonar pelo seu tratamento, você vai levar esse tratamento como uma rotina diária para salvar o seu cabelo e não como um peso que você vai ter que carregar pro resto da vida. Lembrando que sempre, né, procurar um especialista, né, doutora? Sim, na internet tem muita promessa milagrosa, né? E geralmente os pacientes chegam para mim já assim, já usaram tudo, já desistiram, para você é a minha última tentativa. Perfeito, doutora, muito obrigada, foi um prazer e com certeza falaremos mais sobre esse assunto. E agora, vamos de Na Trilha do Sucesso. E hoje eu recebo pela primeira vez essa referência no direito da saúde, Dr. Luiz Lopes, hoje aqui presente na nossa casinha. E olha que o homem tá chique, viu, gente? Ele está com um quadro, na verdade, dentro da rádio Nova FM, que se chama Tá na Lei. E agora atuando em Brasil todo, Dr. Luiz Lopes. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Flávia. Primeiro, parabéns pelo seu programa, Obrigada. Parabéns pela sua audiência que busca, né, saber mais cada dia. O seu quadro é um quadro que agrega muito para a gente. Sim. Estar aqui entre os seus colunistas para compartilhar conhecimento útil é um privilégio para a gente. Com certeza. E, doutor Luiz, você hoje sendo referência principalmente no direito da saúde, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer, quando uma família, por exemplo, contrata um Sim. plano de saúde, o que ela realmente espera receber na prática? Uma excelente pergunta, Flávia. A própria pergunta já traz o sentimento. Quando eu contrato uma operadora de saúde, eu busco saúde, eu busco cuidado, não só comigo, mas principalmente, quem está em casa sabe, com seu pai, com a sua mãe, com seu filho, aquele marido que é o provedor, que às vezes contrata um plano pagando um valor acima até, às vezes, da realidade da família, para esperar o quê? Proteção naquela hora mais difícil, que é a hora que a enfermidade chega, que o problema chega. Então, essa é a expectativa, amparo no momento de dor. De dor, né? E nós sabemos o quanto é difícil nesse momento. E para a gente aproveitar, dentro da sua experiência até mesmo, quais são, por exemplo, hoje as principais dores, né, dessa família, quando eles precisam, por exemplo, usar o plano de saúde de verdade? É aí que começa, e não deveria ser, Flávia, as maiores dores e agruras das famílias no país. Nós temos hoje, de um lado, uma operadora de saúde que fatura e fatura muito. Tem um dado interessantíssimo que o seu espectador pode conferir isso aí, pode dar um Google. O lucro das operadoras de saúde no primeiro semestre de 2025. Você sabe quanto foi? Não. Pode conferir em casa, 13 bilhões de reais. Para ser mais preciso, 12,9 bilhões de reais. Isso é uma conta que está lá no Ministério da Saúde, não foi criada por ninguém, é um dado oficial. E é sobre isso, é um pool de empresas que lucram cifras astronômicas ao custo de negativas abusivas, de não, é não para tudo, é não porque não tem cobertura, é não porque não está no contrato, e afinal de contas recebem muito e entregam pouco. Isso é a realidade que aqueles que vivem e dependem dos planos de saúde no Brasil.
Doutor Luiz, agora me fala uma coisa, por que tantas famílias, né, eles recebem essas negativas Sim. justamente nos momentos, né, gente, você aí de casa pode compartilhar isso comigo, mais delicados dos tratamentos, seja dos filhos, até mesmo marido, esposo, enfim, da família como um todo, doutor Luiz? Olha, Flávia, é uma prática que a gente enfrenta diariamente, chega no escritório pessoas fragilizadas, tem uma demanda, eu tenho um problema, né? Uma família que hoje passa por isso, tem um familiar com câncer, nós estamos na semana, inclusive, né, Sim. da doença rara, Inclusive, e você ganhou uma decisão aí inédita, que saiu até em um dos jornais super conhecidos aí. sim, sim, foi um caso que marcou pela a intensidade, né? É uma doença rara, paciente com esclerose lateral amiotrófica. É claro que, pela ética da minha profissão, eu não posso falar detalhes de nomes, processo, Sim. mas foi um caso que chamou atenção pelo valor do medicamento. Foi 5 milhões de reais que a operadora de saúde precisou cobrir para garantir vida a uma paciente, foi publicado por um grande jornal do país, mas isso não precisava ser notícia. Isso é um dever da operadora de saúde. Total, Não, né? não nos alegra e nos orgulha o fato de ter conseguido uma decisão inédita. Isso não precisava ter chegado nesse ponto, mas todos os dias nós vemos famílias, e quem está em casa sabe, é o noticiário, o volume de judicialização contra os planos de saúde só cresce. Por quê? Porque a justiça entra exatamente onde tem abusividade. Entendi. E me fala uma coisa, esse tipo de o argumento, né, de que o procedimento, isso aí você deve ver bastante, né, não está no rol da ANS. É uma dor comum, né? Isso é legal, doutor Luiz? Não é legal, Não, Flávia. né? Não é legal, como tantas outras desculpas que as operadoras de saúde, e a gente está no Brasil inteiro, sabe o que eu percebo? O quê? Do extremo sul do Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte, no Amazonas, nós temos clientes lá no Macapá, que é no outro extremo do país. Outro estado até um mesmo, outro né? estado, independente de São Paulo, capital, São Paulo interior, o modo de operação, é uma palavra até que a gente fala no direito, o modus operandi do plano de saúde é sempre o mesmo. É as 3 principais negativas que eu digo. Não está no rol da ANS, isso aí quem precisa sabe, não tem cobertura contratual e não foi prescrito, às vezes, pelo médico da operadora de saúde. Então, Sim. em relação a esse rol, para quem está em casa, que talvez está ouvindo isso pela primeira vez, o rol da ANS é uma lista de procedimentos que a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é aquele órgão do governo federal que fiscaliza as operadoras de saúde, ele tem um rol que é uma lista, nada mais é do que uma lista de procedimentos dizendo o que o plano de saúde deve entregar para as famílias. Perfeito. Mas esse rol não é taxativo, isso não é uma regra. Nós temos lei que foi sancionada em 2022, Sim. falando sobre que esse rol é apenas um exemplo, e nós temos o STJ, que é a nossa Corte Superior de Justiça, com decisões já que são pacíficas no Brasil, e os juízes aqui em São Paulo, a justiça está de parabéns, porque é uma justiça pontual, é uma justiça atenta, que esse argumento do plano de saúde, ele não prevalece. Não prevalece. E a questão do tempo, assim, o tempo de espera, às vezes, imposto pelo plano, ele pode agravar o quadro até mesmo desse paciente, né, doutor? Porque Sim. pelo tempo de espera. Às vezes o paciente fica esperando não só na questão da saúde pública, mas eu acredito até nos planos de saúde que são particulares. Flávia, a gente que milita diariamente contra os planos, é tanta abusividade, pasmem vocês, não é, você, os seus telespectadores, não era para ser assim. Mas lá na ANS tem uma portaria, né, e como eu falo lá na rádio para os ouvintes, para os seus telespectadores, eu não cito muita lei, a ideia aqui não é trazer uma complicação, Sim. é trocar isso em miúdos de maneira muito simples. Então, em relação a esse fato das famílias que solicitam, que demandam, que não recebem esse tratamento no tempo hábil. Isso prejudica demais o tratamento. Nós estamos falando de vidas.
Nós temos pacientes, por exemplo, que um dia de vida importa. Com toda certeza. Um dia de vida equivale... Às vezes é até pouco tempo, Por né? exemplo, nós temos doenças, e quem é paciente sabe, que a perspectiva de vida é de 2 a 5 anos Meu do Deus. diagnóstico. Tá. Então, quem é bom de matemática, se fizer uma regra de 3, um dia de vida equivale a um percentual Muito grande da vida Sim. dessa família, desse paciente. E a operadora de saúde, ela tem prazos. Lá na resolução 566 da ANS fala que o prazo vai de 0, ou seja, a resposta tem que ser imediata, até 21 dias úteis. E aí o que eu oriento os seus telespectadores? Toda vez que você que está em casa for ao balcão da operadora fazer um protocolo, é direito seu, exija o número do protocolo. Eles têm que dar por escrito, porque sempre isso tem que ser dado. É obrigação, Tá. tem que ser dado. Eles às vezes não querem dar, mas tem que ser dado porque é a partir desse protocolo, Flávia, que nasce a contagem do prazo. Como que eu vou saber se a operadora está no prazo se eu não tenho um documento de comprovação? Perfeito. E esse prazo vai de 0, como eu disse, até 21 dias úteis. Tá. E aí uma pergunta que fazem muito para mim, onde eu vou, em palestras, quando é que esse prazo tem que ser imediato? Sabe quando? Quando? Quando o médico prescreve urgente. Se for um procedimento urgente ou uma emergência, a resposta da operadora tem que ser imediata. E pessoas perdem a vida aguardando uma resposta Imediata. que deveria ser imediata. Sim. E muitas famílias, às vezes, têm medo até mesmo desse questionamento, ou até mesmo de processar o plano e acabar, sabe, fazendo o quê? Perdendo o contrato. Esse medo procede, doutor? Não deve proceder, ainda que eles façam esse terrorismo, ou que você ouça... É porque a gente assusta. Nós que somos leigos, né? A você aí de casa, com certeza, eu vou fazer isso, eu vou perder meu plano. Eu já atendi pessoas, Flávia, no escritório com esse medo. Doutor, mas será que eu não vou sofrer uma retaliação? Será que lá no hospital eles não vão me tratar mal? Ou vão fazer ter qualquer algo outro tipo de Exato, inconveniência, eu né? Não, isso não acontece. A justiça é atenta porque é uma prática abusiva, então não precisa ter esse medo. E tem um ditado popular que o plano de saúde adora que a gente acredite nele, que é aquele assim, não sei se você já ouviu, alguém que está em casa já falou, já ouviu. Plano de saúde eu pago para não usar. Não é verdade, a gente paga para usar. Para usar. Aquilo que for preciso, independente se for um tratamento de baixo custo ou de alta complexidade, o seu telespectador, aqueles que te seguem nas redes, é preciso saber, você tem direito e tem que fazer valer esse direito. Gente, por mim, ainda bem que o Dr. Luiz Lopes chegou para ser o nosso colunista, então vamos ter muitos assuntos ainda a serem falados, principalmente levando informação a você que nos acompanha aqui no Em Dia. Dr. Luiz, muito obrigada, seja muito bem-vindo. E agradeço por tanto conhecimento compartilhado hoje aqui com a gente. Eu que agradeço, Flávia, e será um prazer orientar os seus seguidores, os seus telespectadores. Muito obrigada, ficamos muito felizes, viu? Pessoal, estou aqui na Fazenda Pizzaria, aqui na região de Campinas, com o José, que é proprietário da pizzaria. Isso. Sejam muito bem-vindos, né? Obrigado. Ao nosso programa. E Eu aí já mostrar um agradeço. pouquinho do conceito gastronômico que eles têm e trazem Sim. aqui para a região. Conta um pouquinho pra gente, José. Bom, a gente está aqui, né, em Campinas. A pizzaria existe desde 2014, mas a gente está com 4 anos nesse local. 4 anos aqui. 4 anos. Tá. Então a gente tem tanto da massa nossa, que é uma massa longa fermentação, né? Ela é descanso de 48 horas. E a gente tem aqui tanto a pizza, a de mortadela italiana, que vai pistache, vai molho pesto, a caprese. A gente tem um calzone de peito de peru também, que é muito bom. Essa que sai muito bem, a forneria de filé mignon com gorgonzola. Filé mignon com gorgonzola. Isso. Tá. Então a gente tem um pouquinho de cada aqui. O crostino, o pão de calabresa. Toda pizzaria, né, gente, é muito bem aceita, né? O É, pãozinho italiano. sim, com certeza. Ai, que Isso aí delícia.
é o que mais sai. E temos também aqui alguns petisquinhos, né? A gente tem isso aí, a própria massa da pizza, ela só vai, o lemon pepper e o azeite. Então, como entrada, Uma entradinha, né? sem dúvida é a melhor que tem. E hoje a pizzaria conta com mais ou menos quantos sabores? A de gente pizza? tá a mais de 30 sabores, chega Mais de 30 a 40 sabores de pizza, fora as doces também. As doces também, né? A gente tem uns 4, 5 sabores de pizza doce, Tá. de modo geral. Ah, perfeito. E agora chegou aquela hora que a gente não gosta, né? Que Essa a gente tem, tem que provar, gente. é a parte chata Pelo que tem. amor de Deus. A massa, ela é bem fininha, né? Bem fininha, é uma massa bem leve. Ela, sem dúvida, essas daqui, ela, por ser uma massa bem descansada, uma farinha boa também, porque que conta muito isso. Então São 48 horas, né? 48 horas. Tá. Então é uma massa bem. Você pegar essa de filé mignon também, ó, se você for ver. Por favor, me O mais ajude. que tem, eu já estou aqui ansioso para comer, então não tenho dúvida. Nossa, gente, bem recheado, o sabor, né? Maravilhoso. Muito bom. E detalhe, Essa aqui, pessoal de casa, de novo, é feito de peru com rúcula. esse Feito de peru com É o rúcula. calzone. Eu não consigo parar de comer. E assim, eu trabalho um bom tempo com isso e todo dia eu como pizza, então É um ambiente que dá pra vir, sentar, comer, né? Tomar uma bebidinha, quer tomar um bom vinho. Também tem uma variedade de vinhos aqui também, a né? gente tem uma boa variedade de vinho. O local, assim, é um pouquinho pequeno, o forte nosso é mais delivery. É o delivery. Isso, mas também nós servemos lacate, finalzinho aqui de semana, os meio da semana, que geralmente lota, então Sim. é bem aconchegantezinho aqui. Dá pra vir comer uma pizzinha ou então pedir no conforto da sua casa. Com certeza. Pelo aplicativo, Tá em né? casa, brigou, não quer ficar em casa, vem pra cá que a Vem gente pra cá. também. E se tá no lobby lá, também peça a pizza aqui, né? Peça que nós leva até lá. É isso aí. Então, pra achar vocês nas redes sociais, como é que a gente faz? Pizzaria Fascina. Assim, né? Isso, Aí né? nós temos o Instagram da casa, a gente também tá com o site da casa também, que é Pizzaria Fascina. Então, depois que Pizzaria que Fascina, nós tá aí todo... Quer ficar fascinado, vem aqui na Fascina, né? Sim, com certeza. José, muito obrigada. Eu vou Imagina, continuar comendo, obrigado, que eu vou sim. provar que eu não provei nenhum terço, gente. Tem que Então, experimentar. eu vou provar aqui com certeza. E você que ficou com água na boca, ficou com vontade, quer conhecer o trabalho dele, segue nas redes sociais e acompanha tudo, né? Show de bola. É isso aí, José. Muito obrigada. Obrigado, sim. Tchau. E hoje eu estou aqui na Cafeteria do Pré, aqui em Mogi Guaçu. E hoje eu vim trazer para vocês, gente, um lugar assim completamente incrível, completo. E quem vai explicar um pouquinho pra gente é a Jaque, proprietária aqui da cafeteria. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Daia. Muito boa tarde para vocês. Conta pra gente um pouquinho da história da cafeteria. Sim, a cafeteria do Pré, na verdade, assim, veio do céu mesmo. Não tínhamos isso em mente, abrir uma cafeteria, um restaurante. Era focado mais em pizzaria mesmo, né? Então Deus mandou para nós aí essa revelação de cafeteria, restaurante. E hoje estamos nós aqui, já vamos para 2 anos. E assim, já estamos caminhando para uma segunda unidade. E eu ia comentar isso agora, né? Além de ser um lugar completo, aqui tem espaço kids, né? Sim, Então é uma sim. cafeteria. Então na parte da manhã, você quer tomar um belo de um lanche, aquele café da manhã reforçado, eles têm aqui na cafeteria, tem Sim. almoço também, né? Sim. E a pizzaria à noite, é isso? Isso, correto. Como ela mencionou aqui, gente, é um lugar super completo. Então tem aqui a cafeteria, né, do Pré, que Sim. foi seus pastores também, né? Sim. Que trouxeram esse nome? Isso, nossos pastores, né? Deus mandou direto para eles esse nome do Pré. E também o da Pizzaria Sucasa também, foi Deus quem enviou esse nome para nós. E da nova unidade, Deus já mandou também um novo nome. Isso aí, vocês já vão acompanhar aí. E quem vai contar um pouquinho pra gente da sua casa é o Ricardo. Bom, como a Jaque já comentou, já falou um pouquinho aqui da Cafeteria do Pré. Pra quem não entendeu, a Cafeteria do Pré funciona na parte da manhã. Quem quer tomar aquele cafezão da manhã, almoço. E agora a gente vai falar sobre um pouquinho da sua casa, né, Ricardo? Da Sucasa. Conta pra gente um pouquinho da história, que eu sei que é emocionante, viu, gente? A Sucasa começou já faz 2 anos. Isso veio num propósito de uns pastores nossos. E até então só está crescendo, graças a Deus, só está fluindo. E agora a gente vai montar a segunda unidade. Segunda unidade, Deus vem abençoando cada vez Vem mais, abençoando, né? Mas eu graças fiquei a sabendo Deus. que você já tem um tempo nessa área, né? Você começou como... Então, já vai fazer 25 anos que eu mexo com pizza. 25 anos que a gente está mexendo com pizza. Isso começou lá atrás, quando eu trabalhava com o Assis, um ex-patrão meu. Sim.
E de lá pra cá a gente veio evoluindo, veio trabalhando. Aí eu saí dele, montei a minha. Só que a minha era pequenininha, era num bairro pequeno, era só disque entrega. Aí a gente ficou 10 anos lá. De lá pra cá a gente veio trabalhando, até que Deus veio e deu essa imensa pra nós. Essa benção de Deus aí. Pizza boa, produto excelente. Então, quem não conhece, vem para sua casa ver. Com certeza. Porque os produtos são bons, atendimentos são bons e só tem que agradecer. Eu tô aqui com o Wellington também, gestor aqui da Sucasa. E conta pra gente, eles iniciaram aqui em 2023, é isso? Isso, em dezembro de 2023 eles iniciaram aqui a Sucasa e a Dupré. E desde então Deus foi dando a estratégia, né, necessária para a gente estar expandindo o crescimento da casa. Hoje a casa é bem conhecida na região, na nossa cidade e preste a abrir a segunda unidade em breve. E chegou aquele momento que a gente mais gosta, que é a hora que a gente vai provar aqui os pratos. E já conta pra gente aqui o que você preparou hoje. Dai, aqui nós temos, né? Esse aqui é o pão na chapa Pão na com chapa. requeijão. Dupré. Isso. Personalizado. Sim. Daia, e esse daqui é o pão com creme de avelã. De avelã. Isso. Todo mundo conhece, com outro nome, mas... É. Tá, que mais? Daia, essa torta é a famosa torta de ninho com morango e chocolate branco. Aí nós Legal. temos também essa daqui, né? Vou até provar. Que é o cookies Cookies com creme de avelã também. creme de avelã também. Legal. Isso. Então temos os drinks também, né, pessoal? Que como já a gente mencionou, não Sim. tem drink com álcool na casa. Não tem drink com álcool, nada. Tá. Aí nós temos aqui, né, o Frozen. Pessoalzinho aqui. Bem bonito também, né? Eu vou Sim. até provar um pouquinho dele. Aproveitar. Muito bom. Aí temos o suco também, né? Suco, sim. Esse aí é o de frutas vermelhas, né? Com suco de laranja. Aí nós temos o drink de kiwi, né? É o drink sem álcool. E aqui nós temos o cappuccino, Dai. Eu vou provar também. Cappuccino com pistache. Nossa, que delícia. Qual que é o seu preferido? Esse daí. Esse, muito Esse, bom, gente, esse é maravilhoso. muito bom. Muito gostoso também, mas eu fiquei com esse aqui, muito bom. Esse é muito bom. E fora essas opções, que obviamente eu vou comer, temos os lanches também, né? Sim, lanche natural, né? Temos pão com ovo, Vou pegar um pão pedacinho com do ovo e bolo. bacon. Temos a torta de Ferreiro Rocher também, que é campeã na casa. O pudim de leite condensado é muito bom também. Gente, parte boa que a gente pode provar, né? Você que tá em casa tá com água na boca, só vindo aqui, né? Só vindo provar. Qualidade, gente. Um ambiente super familiar, com área kids, que nem mais uma vez frisando que é um diferencial da casa, não tem álcool, né? Sim, Então sim. você pode vir com a família, ficar tranquilo. E as redes sociais para achar vocês? Sucasa Pizzaria. Então acesse lá, siga ele nas redes sociais, vem aqui provar que você não vai se arrepender. Vem pra sua casa, né? Sim. Obrigada. Eu quero agradecer a você aí de casa que nos acompanha, a sua audiência mais que especial. Eu vou ficando por aqui e olha, eu espero vocês até sábado que vem. Um beijo e fiquem com Deus. Tchau!